Bom, então vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Hoje, pela segunda vez, nós estamos no capítulo 16 do Missionários da Luz. E nós passamos da metade no domingo passado e hoje a gente vai conseguir concluir esse capítulo. Para quem se acompanhou, né, ou para quem não acompanhou, é um capítulo que está tratando de um momento onde eles estão buscando um espírito para fazer uma comunicação através de uma médium para que a família tenha notícias, para que possa estimular os trabalhadores da casa espírita, recebendo a notícia de alguém que era querido deles, né, que partiu. Mas o Alexandre, né, que é o orientador do André, falou no começo do capítulo que talvez não fosse o melhor momento para que aquela comunicação acontecesse. Mas por insistência, né, de um dos trabalhadores, dos mentores da casa, acreditando que aquilo realmente seria um estímulo positivo para eles, aquilo seria uma tranquilidade para a família, o Alexandre acaba concedendo, né, dando permissão para que trouxessem esse espírito para poder dar a comunicação nessa casa. E nós vimos no final do, da semana passada que, inclusive, além da questão do espírito e dos ouvintes não estarem tão em condições no momento, nós vimos também no final da semana passada que a médium também não estava passando por momentos muito tranquilos, né? Mas a gente já viu também que isso é uma característica da vida daquela médium. Mas mesmo assim, a espiritualidade trabalha e ela também está em processo, né, de aperfeiçoamento e de evolução. E ela é uma médium muito bem amparada espiritualmente. Mas o que acontece é esse contexto. E aí, nós vamos entrar na sequência aqui quando a médium está indo então para cá, para o local onde vai ter o trabalho. Então vamos lá. André Luiz e então o Alexandre, né? Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade quando faltava precisamente um quarto para as 20 horas. Então, às 8 horas ia começar o trabalho na casa espírita e chegou o André Luiz com o Alexandre. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Então, isso a gente já viu também, né? A quantidade de trabalho no plano espiritual que tem para numa casa, ou isso não só num ambiente de comunicação mediúnica, mas o que está sendo descrito aqui para a gente é isso. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávio. Então, estavam os familiares que perderam o Dionísio. Dionísio é o nome do espírito, né, que vai dar a comunicação. Os familiares, então, estavam presentes nesse centro espírita que vai ter a comunicação. E a dona Otávia é a médium que não estava bem, né, fisicamente. Ela tinha sido até agredida pelo marido. E os espíritos estão cuidando de melhorar as condições dela. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino, de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e os intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Então, olhem como a espiritualidade trabalha para suprir muitas vezes alguma dificuldade ou alguma deficiência do médium. Então, e é o que está acontecendo ali. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Então ela estava, de alguma maneira, restabelecida, mesmo que não fosse integralmente, né, parcialmente, mas em condições
de poder fazer, exercer o trabalho dela. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha com mais cuidado na tarefa de auxílio de todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem. Então, no cérebro, a região onde é responsável pela articulação das palavras, né? É onde o Alexandre está concentrando o seu magnetismo para poder favorecer a médium. E as peças e músculos do centro da fala. Então, todo o aparelho orgânico, né, físico, que vai participar de uma comunicação mediúnica, tem influenciação do corpo espiritual ali de trabalho da casa. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial. Olha isso, né? Mostrando no momento em que eles se concentraram, fizeram uma oração, afastaram a Dona Otávia do corpo físico, mas não de maneira total, parcial. Aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Então, olha que interessante, né? Esses detalhes que eles estão escrevendo para a gente, que o André Luiz está nos escrevendo, mostrando como acontece no plano espiritual, né? É sempre assim? Não, talvez não. A gente sabe que tem momentos em que o médium ou o espírito do médium pode estar mais afastado, mais desligado, mas nesse caso aqui está mostrando que a Dona Otávia estava parcialmente ainda ali presente e o próprio Dionísio estava parcialmente ligado ao corpo dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância. Olha aqui, ó, nesse caso, o espírito da médium estava perto, não tinha se deslocado tanto. Poderia se deslocar tanto? Poderia. Mas nesse caso ela estava a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento num impulso próprio. Olha isso, ela mesmo, se quisesse interromper ou acabar com a comunicação por um impulso próprio, ela poderia, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores. Então, olha quanta informação que tem aqui, que é muito legal da gente prestar atenção, né, de entender. Então, a médium, ela estava vendo o que estava acontecendo, ela tinha consciência, né, não total, parcial do que estava acontecendo, e o próprio espírito sabia que estava usando com todo cuidado, deveria usar com cuidado aquele aparelho, mas que estava sob controle direto da proprietária do aparelho, do espírito do médium, né? E não só. Então, não só a médium estava acompanhando e permitindo ou dosando algumas coisas, como o plano espiritual dos amigos e benfeitores da casa, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Então, olha isso. Porque a gente sabe que o espírito que partiu, ele também pode estar passando por dificuldades emocionais. Ele pode ser para ele uma experiência muito forte. Porque quando alguém parte, quem fica sofre, quem parte também muitas vezes está sentindo saudade. E só que a comunicação tem que acontecer sob a vigilância para que aconteça, não da maneira que acontecem os encontros, né, aqui na Terra, que são cheios de desequilíbrios, ou de ilusões, ou de paixões, ou de. No mundo espiritual, pelo menos de uma casa onde é bem orientada espiritualmente,
esses espíritos eles acabam tendo um certo controle, ou tentando ter um certo controle com relação à situação, à comunicação que vai acontecer. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e fornece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em vitalidade própria. Então, olha a comparação que o André Luiz fez para a gente aqui. Como o espírito colocado no corpo de um espírito encarnado, né? No corpo de um encarnado, para fazer uma comunicação, como se fosse uma árvore enxertada. A árvore enxertada, que recebeu o enxerto, é a árvore que tem, né, o vínculo com a matéria. Ela recebe uma doação, ela recebe a participação de uma alma, né, de um espírito que está fora, mas não é totalmente desvinculado da vitalidade, né, da própria árvore. Então, o André Luiz estava falando, o Dionísio estava mostrando os frutos dele, mas a seiva, né, o fluido, o controle ainda, a vitalidade ainda era de posse da médium. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávio, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado à médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então, para que a gente tenha uma noção e entenda, né, da importância, da responsabilidade que o médium tem para poder então dar passividade para um espírito, né? Porque ele, de certa forma, tem um certo controle. E se ele é tomado de uma invigilância ou de alguns desequilíbrios, ele pode, se não tiver o amparo da espiritualidade, dependendo do conjunto, porque cada comunicação, cada centro espírita, ou às vezes essas comunicações não acontecem só em centros espíritas, né? Podem acontecer porque existe um médium despreparado que recebe um espírito qualquer, e esse espírito pode ter maior ou menor influência sobre o corpo, e então a comunicação com o mundo espiritual não necessariamente ela é das mais elevadas, mas num local como esse, eles estão trabalhando para que continue com valores que eles acham, que eles julguem importantes a serem passados ali, né? Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto competia-lhe guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou a distância de nossa assistência afetiva. Eu não sei se está bem entendido, né, essa parte, porque está mostrando realmente a posição, né, em que o espírito pode ficar ou fica, na maioria das vezes, num trabalho mediúnico do médium, né, e a influência que esse espírito do médium tem também sobre o espírito comunicante. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Aí agora o André Luiz estava descrevendo, vai começar a descrever a assembleia dos presentes ali no centro espírita, dos encarnados presentes no centro espírita. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Então, olha isso, entre os espíritos emocionalmente, a sintonia era de controle, de disciplina, de autodomínio. Entre eles, né, os encarnados, sopravam o desequilíbrio e a inquietação.
Então, olha também agora, partindo para nossa responsabilidade quando a gente está num trabalho mediúnico. Então, no caso dessa comunicação que está descrevendo, a gente também nunca pode generalizar, não é sempre assim. Tem locais onde todos os trabalhadores estão muito bem preparados, estão sintonizados, equilibrados, né? Mas no caso aqui, estava totalmente diferente. Os encarnados estavam em desequilíbrio emocional, então com ansiedade, com estresse ou pensando em outras coisas, inquietos, querendo que passe logo, ou que venha logo, ou que venha tal pessoa e que fale o que queira ouvir. Então, isso já nos mostra um pouco do porquê o Alexandre tinha falado que talvez não fosse adequado o momento para que recebessem aquela comunicação. Mas vamos seguindo aqui que o André Luiz está descrevendo. Os encarnados, então, ali, né, exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas o nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito. Essa também é uma diferença que vale muito a pena a gente parar e pensar, porque a gente acha que o espírito do lado de lá, ele vai continuar exatamente como ele era quando ele estava aqui, né? Então, cheio das mesmas opiniões, cheio, porque do lado de lá o espírito continua evoluindo, a gente já viu isso. Ou ele estaciona, ou ele vai a um nível onde, inclusive, nem é possível uma comunicação como essa. Mas o fato é que quem espera a comunicação de alguém que já se foi, geralmente espera a comunicação de uma pessoa exatamente como aquela que a gente conheceu quando ela estava encarnada. Assim, essa era a pessoa que eu convivia, que eu conhecia, que eu falava. É exatamente ela. Mas a ansiedade do pessoal, porque assim, ó, vamos lembrar também outro detalhe. A dona Otávia recebeu instruções do plano espiritual que o Dionísio viria. E por isso também, de certa forma, pode até ter preparado já o pessoal da casa espírita falando, olha, provavelmente hoje o espírito, porque eu estou sentindo a presença dele, talvez ele que se comunique. Então as pessoas já estavam ansiosas por isso, mas exigindo espiritualmente que aparecesse o Dionísio exatamente da maneira que eles concebiam. Mas o plano espiritual já deixando claro, o Dionísio que nós vamos apresentar é o Dionísio espírito. Algumas modificações tiveram, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas. Olha lá, os familiares esperavam que o Dionísio que viesse e falasse, por exemplo, do futebol, que ele gostava. Oh, como é que tá o meu time? Como é que tá? As paixões, né? Que nada importa. Estou só dando um exemplo, né? Não estou falando que era isso que eles estavam esperando. Mas estavam esperando um pai que talvez viesse e falasse: olha, meu filho, você continua fazendo isso, você não deixa de fazer seus compromissos com relação ao seu trabalho, você não deixa de estudar com relação à sua dificuldade financeira, eu vou resolver. Então, as paixões menos construtivas, muitas vezes, são as preocupações que nem sempre são as preocupações no mundo espiritual. Mas é o que o André Luiz está falando aqui. A família estava esperando esse pai, esse Dionísio, cheio de emoção e ainda falando dessas questões mais do mundo material. Mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Então aqui a gente já começa a entender também por que às vezes quando vem um espírito que a gente espera por muito tempo, ele não fala o que a gente gostaria. Ele vai falar o quê? O que o plano espiritual julga que é necessário. O que ele aprendeu já no mundo espiritual, que ele passando a mensagem, pode ser útil para aquela pessoa que está ouvindo. Não é o que a gente quer. É o que o plano espiritual de luz mais elevado determina que é mais conveniente ou não.
Então, para que a gente entenda isso, né? Qualquer um de nós, quando participar de uma reunião mediúnica, que nem sempre vai acontecer a conversa da maneira que a gente espera. Falava o comunicante sob emotividade forte, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos. Então, olha isso. O Dionísio, por si só, ele tinha também algumas inquietações, uma emotividade mais forte. Mas os mentores da casa, né, que é o Alexandre, visitante, o Euclides, que foi o mentor ali da casa, que pediu a permissão do Alexandre para que ele fosse. Então, esses dois fazendo o trabalho de conseguir fiscalizar e neutralizar, equilibrar as palavras que o Euclides, que o Dionísio estaria falando, para que ele só falasse aquilo que fosse edificante a todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Então eles mostraram para o Dionísio, se você falar algo que possa gerar alguma conduta negativa naqueles que estão ouvindo, a responsabilidade vai ser sua. Então, olha o quão difícil, o quão complexo que é uma comunicação quando a gente está lidando com espíritos que não são tão elevados, né? O policiamento dos que controlam a situação, né? E em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior. Então, ele estava lutando interiormente e estava conseguindo, o Dionísio. Então, olha isso, estava fazendo verdadeiros prodígios de disciplina interior para que ele pudesse passar uma postura elevada, para poder ser bom estímulo, né, para aqueles. Para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Então, olha isso, o Dionísio estava fazendo força também para não chorar. Mas, no que lhe foi proposto, né, ele estava conseguindo fazer. E depois de falar quase 40 minutos, então olha isso, a comunicação do Dionísio foi longa. Então, e depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Então, olha isso, o espírito comunicante está fazendo uma oração influenciado pelo Alexandre, pelo mentor da casa. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Então, olha aqui agora o resultado do esforço da espiritualidade. Já estávamos vendo que talvez não fosse bom, mas poderia ser. A chance era pequena. Mas agora, depois de todo o esforço, depois do Dionísio conseguir se controlar, né, passar realmente o que era bom, porque ele não estava tão preparado, mas eles conseguiram fazer com que a comunicação fosse boa. Mas olha agora o que aconteceu. Os participantes da reunião mediúnica, os encarnados, não receberam a dádiva como seria de desejar. Então não surtiu o efeito que era esperado por parte do plano espiritual. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações. Então aí acabou o trabalho mediúnico e começou os comentários, né? Verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Então, ó, já lá dentro mesmo, já começando comentários assim,
será que é Dionísio mesmo? Não acredito que possa ser ele. Estava muito diferente do Dionísio. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Então, olha que triste. Porque olha o esforço que o plano espiritual fez. E aí o que acontece? A maior parte ali fala, não, não era o Dionísio. E era ele. Poderia não ser? Poderia não ser. Existem casos em que o médium pode ser enganado por um outro espírito e se passar pelo Dionísio? Existe. Existe o caso em que o médium pode não estar tão bem e falar coisas do seu próprio pensamento, do seu psiquismo. Pode. Mas como que a gente sabe quando é ou quando não é? Se o esforço da espiritualidade está sendo ao nosso favor e a gente, além de tudo, não aproveita aquilo, né? Então, o que aconteceu nesse caso foi que começou, inclusive por parte dos filhos. O pai deles veio e eles falaram: ah, não é meu pai. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho: impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Então, olha isso, aquilo que falou no começo. Quem vai num trabalho mediúnico e não vai com o conhecimento do que é uma reunião mediúnica, não vai com o preparo do coração, do sentimento, impõe as coisas que quer ouvir. E se não acontece daquela maneira, questiona, duvida. Então fala assim, se fosse meu pai, ele com certeza falaria da nossa situação difícil depois da partida dele. E daria algum auxílio, daria algum conselho. Mas o mais velho já falando, é impossível, não é o meu pai. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Então, olha isso, esse segundo filho tinha questões lá no fundo, fala assim: ai, meu pai, se você vier, me fala algo sobre aquele assunto. E não falou sobre aquele assunto. E aí, o segundo filho, pensando assim: se fosse o meu pai, ele com certeza teria ouvido o meu problema, né, o meu questionamento, e teria vindo ao encontro das minhas súplicas. Então, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Quer dizer, falando, isso daí é um pai frio, que nem se preocupou, nem deu bola para o meu tipo de questionamento. No grupo em palestra formado num dos recantos da sala, quer dizer, olha lá, a reunião mediúnica, e aí o povo começou um grupinho num canto, o outro saindo. Num desses grupos, né, que estava num dos cantos da sala, começou a insinuação maledicente. Aí começaram a falar mal. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium. Olha isso. Então acabou o trabalho. Quem realmente aproveitou, né, que era a própria viúva, a mulher do Dionísio, e mais alguns, mais 3 irmãos, né, ali de realmente ideal, estavam junto com a médium. A coitada da médium, que inclusive estava passando por dificuldade, se esforçando para fazer a comunicação, fez, e agora, muitas vezes, a questão recai sobre ela, né? E o resto do povo da sala, inclusive falando mal agora dela, né? Apenas a viúva e mais 3 se mantinham junto com a médium, incentivando-lhe o espírito de serviço, através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Então aí, agora quem que é que vai falar? Alguém que não é da família, mas é que é um suposto sábio, né, da doutrina espírita.
aqueles que conhecem muito todas as teorias. E no caso, não que seja ruim a gente estudar, aliás, é o que a gente está aqui fazendo, né? Estudando para conhecer. Mas cadê, né, o vigiai da nossa parte com relação à sintonia, à busca da intuição? Cadê o sentimento, né? Cadê a compaixão com relação ao esforço, com relação da espiritualidade e da médium, do médium, né? Então, mas no caso, o que aconteceu? No grupinho onde começou a falar mal, né, a maledicência estava sendo o assunto principal, esse começou a falar: nós não podemos deixar isso continuar acontecendo, né? Essa pretensa visita do Dionísio, né, a incorporação do Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Quer dizer, falando assim, ó, a médium conhece esse espírito, convive com a família. Como é que pode falar que é o Dionísio se não falou nem nada que se parecesse com ele? E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz. A gente lembra, né, que esse livro conta a história de reuniões mediúnicas de algum tempo atrás, né? Hoje, graças a Deus, não é permitido, né, alguém fumar dentro de uma casa espírita, inclusive. Mas no caso aí, ó, olha isso. A pessoa que está falando, ela fumava, né? E estava apagando, ó, jogando a cinza do cigarro enquanto falava ali, né? O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Então, o animismo é quando a comunicação faz mais parte do pensamento do médium, do raciocínio do médium, do que do próprio de um espírito visitante. Então, o que ele está falando? Essa questão do animismo é muito grave e é uma erva daninha. Então, o que ele já tinha certeza? Ele estava falando, julgando já. Nesse caso, a dona Otávia teve uma comunicação de animismo. E a gente aqui, por parte do André Luiz, por parte da psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é uma mediunidade que a gente não questiona, nesse caso a gente está vendo que não era animismo. Era o espírito do Dionísio que veio falar e todos ali estavam duvidando. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito. Então, olha, nessa conversa, né? Então, existiam aqueles que gostavam de falar mal, que gostavam de questionar, que estavam realmente duvidando, mas estavam aqueles também presentes que talvez estavam balançados, né? Com o que estava acontecendo. Será mesmo que é mentira? Será que a dona Otávia está mentindo para a gente? E então esse de olhos arregalados perguntou: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Então, olha a dúvida, né? Porque aí começou. Olha o que uma comunicação como essa gera num local, num centro, onde deveria ser só, né, de instrução, de receber notícias boas. Colocou todo mundo em dúvida. Então, olha como o Alexandre, prevendo isso, sabia o que ele estava falando. Não é o momento adequado para essa comunicação. E aqui agora, algum dos participantes da casa que tinha bom coração ou boas intenções, falando, mas então você está falando que a dona Otávia é capaz de enganar a gente? Olha que tamanho de problema que está sendo criado. E ele responde, né, o cientista ali, não conscientemente. Tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. Então, já botando, assim, acho que ela em sã consciência, não, mas ela também está sendo manipulada ou enganada. A maioria dos médiums é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. Então, faz parte do que ela pinta na cabeça, né? Do que ela chega a idealizar e ela acaba acreditando que aquilo é verdade, que aquilo é espírito. As personalidades comunicantes em sentido comum
representam criações mentais dos sensitivos. Olha isso falando. O espírito comunicante é uma criação mental do médium. Isso pode ser uma dúvida nossa? Pode. Quando a gente começa a participar do espiritismo, que nós não tivemos ainda muita comunicação assim muito clara, que com o tempo, a experiência, né, vai nos tirando essas dúvidas. Mas e para quem está começando, ou para quem está passando por um momento, né, de sérios questionamentos, de problemas, né, emocionais, influenciações espirituais, né, do plano espiritual que quer atrapalhar? Então, o que, que começa a passar pela cabeça? Ah, essa história de comunicação por parte do médium é coisa da cabeça do médium. Ele cria, ele fantasia, ele põe para fora. É como se fosse um artista, né? Que é capaz de interpretar vários papéis. E isso foram as dúvidas que o próprio Allan Kardec passou quando começou a história do Espiritismo. É que ele foi a fundo. E ele viu, falou, não, que não é possível. Porque vários médiums, sem instrução nenhuma, davam comunicações falando de teorias que seria impossível ele conhecer. E quantas comunicações espíritos deram e falaram de particularidades que só quem estava ouvindo sabia. Então, por exemplo, quantas vezes o Chico Xavier recebeu comunicação de pessoas que já partiram e deu notícia para aquele, diferente do que aconteceu aqui. Mas quantos casos de comunicações de espíritos que desencarnaram, vieram através de médiums e que quem ouviu não tinha dúvida. Falava assim: quem falou para mim foi aquela pessoa amada que eu conheci. Porque falou de coisas que só eu e ela sabia. Mas, no caso aqui, por invigilância, por ignorância, por insensibilidade dos participantes, gerou-se tudo isso. E esse cara está falando assim, ó, é coisa da cabeça do médico. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece com muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Olha isso, olha a palestra desse cara e contra, inclusive, tudo aquilo que era verdade. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As imersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. Então aí ele estava concluindo, né, o que dentro dele ele tinha certeza. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Então, esse Richer era um cientista que pesquisava as comunicações mediúnicas, mas ele procurava partir para a questão da metapsíquica, falando realmente que há muita coisa que acontecia partia da criação mental daquela pessoa, que se dizia médium. Então, o próprio Richer, apesar de trabalhar com espiritismo, muita coisa eu acho que ele até entendia ou aceitava, mas como o próprio esse senhor está falando aqui, né? Ele mesmo morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, então, ali dentro do centro espírita, alguém participando de uma reunião mediúnica estava falando contra. Estava fazendo uma propaganda totalmente contrária ao todo o esforço que o plano espiritual está fazendo para nos ajudar nesse sentido, né? A assembleia reduzida escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Então, muitos estavam acreditando piamente naquilo que ele estava falando. Noutro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, exclamava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas.
Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Então, essa pessoa estava esperando que ele viesse e contasse novidades. Mas não, foi uma comunicação boba, banal, como qualquer outra. Para mim, as palavras de Otávia procederam dela mesma. Olha aqui, ó, falando. Para mim, era o médium que estava falando, não era o espírito. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Então, olha até que ponto foi a conversa dessa daqui. Nossa, o mundo espiritual deve ser muito chato se for assim, se for o que o Dionísio falou. Tenha talvez havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Então, agora, o André Luiz presenciando tudo isso, e olha como é realmente complicada a situação, né? Porque é como está deixando clara na lição, nós estamos aprendendo com o Espiritismo, toda comunicação em centro espírita é verdadeira? Não, não é. Então a gente tem que ter um senso crítico? Tem, mas olha a que ponto que pode chegar a história, né? A gente pode, por ser crítico demais, às vezes negar a veracidade do que está acontecendo e o esforço do plano espiritual que nos auxilia. Então, o quanto que nos cabe cada vez mais entender, estudar, desenvolver. E desenvolver principalmente sintonia e sentimento. Não é só o raciocínio, porque o raciocínio, aquele rapaz ali, aquele cara, está falando sobre raciocínio, sobre conhecimentos das letras, né, das teorias. Mas agora o André Luiz vendo tudo aquilo, olha o que o André Luiz está sentindo. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Então o André Luiz estava decepcionado porque ele estava fazendo, ele, no mundo espiritual, estava se enxergando também como alvo de um fantasma que não existe. Falei assim, nossa, o nosso esforço aqui está sendo em vão. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Então ninguém tinha noção do quanto o Euclides é o mentor, um dos espíritos, né, mentores da casa, que se esforçou, que planejou tudo isso acontecer. E estava todo mundo ali falando mal, não dando a mínima se o Euclides, né, estava ali presente, se fez, trouxe o Dionísio mesmo ou não. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Quer dizer, eles ali todo mundo tinha opinião e todo mundo era dono da razão. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhe ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Então, olha que triste realmente tudo isso que aconteceu. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento.
agravado pelas advertências da véspera. Então, olha isso. Agora, o Alexandre, vendo que o Euclides, o mentor da casa, estava muito desapontado. Ainda mais porque ele se lembrou que o Alexandre tinha alertado a ele que não era uma boa. E ao invés de ele ouvir a experiência, né, de alguém mais elevado, ele insiste. E agora recebeu uma grande lição também, né? Mas o que, que o Alexandre percebe? Que ele está muito desapontado. Mas, praticando o seu culto de amor e gentileza, então olha mais uma vez eu chamando a atenção, porque isso daqui é uma constante nesses livros. O que que um espírito de luz faz e o que que um espírito inferior faz? Quando alguém erra e a gente avisa, o que que a gente fala? Eu avisei. Você não devia ter feito isso, mas fez, bem feito. Mas o Alexandre, praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento. Então não ficou cutucando a ferida. Falou: vai embora, pode se afastar, né? Confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante. Então ainda falou para o Euclides: leva o Dionísio, vai levar ele que ele precisa e você então toma agora essa incumbência, né, para prosseguir, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. Imaginem o Dionísio ouvindo isso tudo também, que veio falar para a família e a hora que fala, a família não dá bola, fala assim: ah, não é meu pai. O instrutor acercou-se de mim, compreendendo-me o espanto, e falou. Então aí agora o Alexandre foi explicar para o André Luiz. Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou. Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Olha que puxão de orelha que ele dá aqui para que quando nós nos enquadramos, né, nessa mesma, num quadro como esse, né? A maioria de nós posso saber um monte, né? Posso ter estudado um monte, saber um monte de coisas sobre o espiritismo, mas o coração reduzido a pequenininho para não conseguir sentir, né? Se sensibilizar por qualquer pessoa, por qualquer erro, por qualquer problema. Então, olha isso, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, quer dizer, quer que todo mundo entenda o que eu preciso, o que eu quero. Então, o tempo todo nós, né, da crosta, nós os encarnados, queremos a compreensão do outro. Todavia, raramente se dispõe a compreender os outros. Então, quando é que nós vamos estar mais dispostos a entender a limitação, o defeito, o problema do outro, do que exigir o que eu quero para mim mesmo, né? Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Então, apesar de nós estarmos trabalhando com encarnados tão limitados, tão com essas características, né? Exigentes demais, que pensam muito e sentem pouco, apesar de tudo isso, olha a conclusão do Alexandre para o André. Todo esse trabalho é uma concessão do nosso Pai. E nós devemos confiar nessa providência divina e trabalhar sempre para melhorar, para trazer, seja lá o que for, de benefício, de melhoria para aquele reduzido público que muito pouco faz de retorno para essa espiritualidade. Confiante, devemos continuar, André. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos.
Então aí ele e o André Luiz tinham que partir, né? Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços. Olha isso, aí eu vou mais uma vez, mais um comentário que o André Luiz pescou, né? Saindo ali da casa pelo plano espiritual, mas ouvindo a conversa dos encarnados ali perto da porta. Todos nós temos o direito de duvidar. E isso é uma verdade. Nós temos o direito de duvidar. Mas nós temos que entender a nossa responsabilidade e o que a gente conhece para duvidar. A gente é doutor do assunto? A gente já estudou o suficiente para questionar? Né? Então, olha isso, mais uma das conversas que aconteceram naquela noite. E aí, como eles estavam passando, ele não ouviu a resposta. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado. Mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Então é isso. O André Luiz não ouviu a resposta do encarnado, mas o Alexandre respondeu para o André. E aí termina esse capítulo com essa resposta do Alexandre, que é algo também que a gente tem que levar para o resto da vida. É uma sempre, né? Tudo isso que a gente leu aqui é, é uma lição em todos os sentidos, né? Para quem deseja cada vez mais entender, se aprofundar, participar e trabalhar num ambiente como esse. Mas olha o que o Alexandre responde, né, para o André com relação a esse direito de duvidar. Quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Então, olha isso. E imaginem isso por parte do plano espiritual que nos ajuda. Então, assim, quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação, quer dizer, a gente é ajudado constantemente por eles, mas quase todos se sentem no direito de duvidar desse auxílio. Agora, muito poucos são os que estão dispostos ou que se sentem no dever de ajudar, tanto ao plano espiritual, a fazer o que eles têm para fazer conosco, quanto ao plano espiritual, com o que eles têm para fazer pelos outros trabalhadores da casa, pelos que vão na casa, pelos do mundo espiritual, pelo nosso dia a dia, em qualquer lugar, na nossa casa, no nosso trabalho. A gente é ajudado constantemente pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores. E a gente se sente no direito de duvidar, mas a gente não consegue despertar para o nosso dever de colaborar com eles. E imaginem no dia que a gente estiver cada vez mais procurando auxiliar ao que eles estão fazendo por nós, ao invés de duvidar, questionar e achar que está abandonado, esquecido. Então, essa lição termina hoje, né? O capítulo da incorporação. É um chacoalhão, né? Tudo isso daqui que a gente estudou hoje. Mas é muito importante para que a gente continue cada vez mais aprendendo e entendendo isso, né? Lembrando que nós temos amparo constante. Então, que eles estão aqui, principalmente agora, que nós estamos aqui juntos, nos esforçando para poder alcançar esse conhecimento. A gente consegue sentir essa sintonia, essa vibração. Agora, o que é que a gente vai fazer com tudo isso que a gente recebeu? Aí é por conta de cada um de nós, né? Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude cada vez mais a entender e incorporar tudo isso e que a gente seja. Que a gente não espere virar espírito para poder ajudar como os espíritos, né, nos ajudam. Virar desencarnado, que a gente comece agora, apesar das nossas dificuldades, a nos sintonizar cada vez mais com esse auxílio para a gente poder favorecer, né, ao trabalho deles. E que a gente possa se desenvolver cada vez mais também, né?
com esse conhecimento, com essa interpretação, com essa forma de enxergar o que acontece por parte do mundo espiritual conosco. Porque a gente tem que lembrar que isso não acontece só no trabalho mediúnico. No trabalho mediúnico acontece a comunicação mais patente, né? Mais óbvia ali, materializada. Mas no nosso dia a dia, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma sintonia, a gente tem a presença deles tentando nos ajudar. E aí a gente pode aproveitar essa sintonia, né? Certo, gente? Alguma coisa a mais aí que vocês queiram falar, comentar, perguntar? Se não, só agradecer, né? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Chico, ao André Luiz, a toda a espiritualidade que nos fizeram tudo isso, né? Ao Allan Kardec e aos nossos mentores que estão aqui esperando que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente ajude eles. Certo? Boa semana Certinho. para todos. Ótima semana para todos. Obrigada, Mari. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Tchau, semana para gente. todo mundo.